Prezados irmãos e irmãs, companheiros de ideal espírita, que a paz do Senhor Jesus continue desenvolvendo a todos nesta noite extraordinária, que mais uma vez, atendendo a um imerecido convite do Conselho Espírita Regional de Anápolis, da 9ª região, para essa Semana Espírita, que a cada ano se renova, se fortalece, se engrandece, para a divulgação do movimento espírita, do ideal espírita, junto a esta próspera cidade de Anápolis. Eu fico muito lisonjeado com o convite, estive aqui já, essa é a terceira oportunidade. Estive em 2010 falando sobre o espiritismo e a busca para ser feliz. Tema difícil, né? Como se fosse trazer aqui uma fórmula para a felicidade. Felicidade que parece que não é coisa desse mundo, até Jesus falou, né? Que parece que a felicidade não é algo a ser atingido ainda nesse plano. A gente tem alguns nuances de felicidade, mas a plena felicidade é algo que escapa à nossa condição evolutiva. Mas nós tentamos naquela oportunidade falar que nós podemos sim, antes mesmo de vivermos uma outra dimensão, termos momentos de felicidade, de alegria aqui enquanto encarnados. Viemos em 2012 e falamos aqui a respeito da crise de consciência e os valores morais, alguma coisa assim. Também algo extremamente árduo de falarmos, porque, e ao mesmo tempo fácil, né? Porque crise de consciência é o que a gente mais tem, né? Quanta crise de consciência nós temos? Se nós formos conversar com psicólogos aqui, devem existir alguns aqui na plateia, a gente sentar para conversar e alguém está chorando, porque de fato nós temos muitos traumas, muitos medos, muitas angústias. Usamos a nossa máscara para sobreviver aqui na Terra, né? Somos pessoas que nos revelamos em casa e que diante da sociedade, às vezes conseguimos, com o verniz da educação, nos apresentar como pessoas boas. Não que não sejamos pessoas boas, mas de fato, crises de consciência todos nós temos muitas. O ano passado eu estaria aqui falando a respeito de causas atuais das aflições. E tive um impedimento de última hora, o meu filho do meio, Pedro Paulo, que está tendo esse auditório, teve uma convulsão, isso era 6 horas da tarde, estava preparando para sair, como saiu às 6 horas. Convulsionou como fosse uma crise epilética. Só que nesse horário eu estava muito ansioso, naturalmente é um pai no hospital, fazendo exames, não se detectou nada, graças a Deus, mas realmente eu não teria a mínima condição de sair de Goiânia e chegar aqui. Não teria. Ainda não sublimei a esse ponto, né? De ver o filho convulsionar e vir aqui fazer uma preleção. Deveria, mas ainda não, estou longe disso, certamente. E a minha preocupação de paz, a preocupação de dominação, vamos falar sobre isso daqui a pouco, inclusive, me prendeu ao seu lado. Mas os motivos pelos quais isso aconteceu, eu não posso explicar, não sei se foi algo bom, se foi algo ruim. Certamente foi a oportunidade para que alguém falasse a última hora, nem sei quem foi. O Sebastião falou, mas não tem como vir mesmo. Ele não tem, não dou conta, né? Está aí o Sebastião. Mas fui premiado com o convite de voltar, e graças a Deus meu filho está aqui, já esteve em 2010 comigo, está novamente. Então, o fato é que tudo passou como tudo passa, o sofrimento é transitório sempre. Nós estamos aqui hoje para falarmos dentro desse tema central de viver em família, amar e viver em família, falarmos especificamente sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Antes eu gostaria de parabenizar aqui o Roberto, estava aqui agora mesmo, cadê o Roberto? Está ali. O Roberto eu já tive a oportunidade de cantar com ele algumas vezes, né? Eu gosto de cantar também. Aliás, quero vir uma semana aqui cantar. Tá certo? Eu gosto de cantar. Cantar é algo extraordinário. Eu queria ser juiz, mas Deus falou, vai ser juiz. Desculpa, eu queria ser cantor, mas Deus falou, não, você vai ser juiz. Eu falei, então tá, ué. Fui, né? Não pude negar, mas tentei fazer da música uma profissão. Quando era mais jovem, né? Tudo é mais fácil. Mas não deu, nada encaminhou para isso, que não era. E para ser juiz foi tão fácil, as coisas foram acontecendo que era para ser. Então a gente tem que viver a nossa realidade, a nossa vida, de acordo com aquilo que às vezes a gente não sabe que é, mas é. Então hoje a música para mim é um hobby, é uma alegria, como é para o Roberto. Eu já cantei com o Roberto, conheci o Roberto no Centro Espírita da Aparecida, lá na região da Baixada do Chuchuzal, que chama ali. Eu esqueci o nome do centro lá, Roberto, de perto da Rio Verde, Maria de Nazaré, alguma coisa, eu não sei se o nome é esse, acho que é esse o nome.
E aí, é assim, quem gosta de cantar igual eu, todo lugar que você vai, tem uma banda tocando, você pede para dar uma canja. Aí eu pedi, Roberto, você tocar um pouquinho aí e tal. Eu não aguento, né? Aí ele cedeu o espaço e eu acabei cantando lá. Depois disso, cantei com ele em outros lugares e a última vez foi num velório. Que a gente que canta, espírito, canta em velório também. Eu já cantei muito velório. Cantei no velório do meu pai, no velório da minha mãe. Aliás, a família fica me encomendando, sabe? Eu tenho umas primas mais velhas aí, umas tias mais velhas. Aliás, eu tenho uma tia agora, quando eu morrer, cantar no meu velório. Falei, nesse negócio, não sei se está bom, não sei se isso aí é uma honra, se é uma tristeza. Eu já cumpri algumas promessas, sabe? E a última vez fui lá, num velório, encontrei o Roberto, o grande amigo Luizão. Depois disso, encontrei um amigo, falou, meu tio está sendo velado, vamos cantar ali. Falei, vamos. Cantei. Depois uma amiga da minha esposa, estava a mãe sendo velada, sei que nessa noite foram 3. Contei para um amigo meu, morreu de rir. Falei, rapaz, mas você virou cantor de velório. Eu falei, olha, qualquer lugar, né? A gente tem que levar a música é muito bom, a música traz muita serenidade, como trouxe aqui. Então, quero dizer, Roberto, que você me aliviou bastante hoje, porque tanta gente que veio aqui, já te ouvindo, certamente, que já ganharam a noite. Independendo do que eu falar aqui, eu já estou com a responsabilidade dividida. Então, parabéns a você por esse trabalho maravilhoso, que é levar o Evangelho em forma de música. Pois bem, meus irmãos, nós temos que falar um pouco aqui a respeito desse tema, e certamente que a primeira coisa que nós temos que dizer a respeito desse tema, que todo mundo aqui já ouviu inúmeras palestras sobre esta última mensagem do 14º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma página longa, né, de Santo Agostinho, que é exatamente essa, a ingratidão dos filhos e os laços de família. De maneira que eu certamente não trarei nenhuma novidade a vocês, mas eu acho que a cada momento que você lê o Evangelho, você tem a possibilidade de descobrir alguma coisa nova no Evangelho. Eu poderia dizer que o Evangelho não se renova, mas nós nos renovamos. Mas como que é isso? O Evangelho não se renova, mas nós nos renovamos. Porque o Evangelho está lá, ele está pronto, ele está escrito, ele está acabado. A questão é que um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. De maneiras que o rio é o mesmo, mas o homem não é. Então, cada vez que nós entramos nas águas de um rio, o rio, ele é outro. Mesmo que as águas sejam as mesmas, mas o homem será diferente. A experiência que ele vai viver não é a mesma. Quando nós lemos o Evangelho pela primeira vez, temos uma impressão a respeito dele. Na medida em que o tempo vai passando e nós vamos repetindo a leitura, nós vamos adquirindo outros conhecimentos que nos possibilitam compreender melhor o Evangelho. E nós temos que nos aculturar, ler, como disse Paulo, leia tudo, retém o que for bom. Nós temos que ler de tudo, o tempo todo, até para entender o Evangelho. O espírita compreende bem o Espiritismo quando ele estuda não apenas o Espiritismo. O espírito não pode estudar só o Espiritismo. Ele vai ter uma grande dificuldade de compreender o Espiritismo estudando apenas o Espiritismo. Até para confirmar o Espiritismo. Até porque nós sabemos que fé verdadeira é aquela que enfrenta a verdade face a face em todas as épocas da humanidade. Até porque Kardec nos disse que se em algum momento a ciência provar que o Espiritismo está errado em um ponto, o Espiritismo deve mudar-se nesse ponto, deve mudar. Então nós só podemos confirmar a nossa fé espírita na medida em que nós estudamos o Espiritismo e estudamos outras coisas também. E nós vamos encontrando a verdade do Espiritismo em outras verdades. Nós vamos encontrando a confirmação dos preceitos espíritas em outras ciências, e não apenas dentro do Espiritismo. Senão a gente vira xiita, entendeu? A gente vira xiita de Espiritismo, e isso não é bom. A gente começa a se achar, começa a se julgar superior, começa a se julgar acima das pessoas e das crenças, e isso é o que de pior pode haver para o movimento espírita. Então nós, quando lemos o Evangelho, a cada vez que o lemos, com o conhecimento outro que adquirimos, a gente vai vendo o quanto o Evangelho é maravilhoso. Eu, quando fiz o mestrado, eu vi um filme, recentemente eu revi pela internet, chama O Ponto de É um diálogo travado entre um político, um
um fictício candidato a presidente dos Estados Unidos, um cientista, uma cientista, na verdade, e um poeta. Eles começam a discutir sobre a vida. É um filme que tem que ter tempo para assistir, tem que ter foco para assistir, porque senão você começa, nossa, que filme é lento, né? Está acostumado a ver coisa mais dinâmica, você não tem paciência de ir até o final. Mas se algum dia tiver, entra na internet, no Google, você diz lá, o ponto de mutação. E vendo esse filme, onde se discute tudo, filosofia, física quântica, no final começa a falar de física quântica, e a gente vê o Espiritismo ali dentro, a gente vê Jesus ali dentro, e você vê a confirmação do Evangelho num filme que não é um filme espírita, é um filme de reflexão sobre a vida, sobre os valores da vida. Eu gosto muito de ver essas coisas diferentes do Espiritismo para confirmar ainda mais a minha fé espírita. A minha concepção do Espiritismo se fortalece na medida em que você vê outras verdades. Então é bom que nós leiamos o Evangelho sempre com essa visão crítica, para que ele sirva para a nossa vida, para que a gente consiga relacionar ele com o nosso cotidiano, com a nossa vida de cada momento, de cada instante, não como algo isolado ali que eu só vejo no próprio Evangelho, que eu só vejo no próprio centro. É bom eventos como esse no fórum, aqui no salão do júri. Aqui não é a casa espírita, mas não há que haver apenas a casa espírita. Aqui é um local onde uma verdade, uma face da verdade, uma parcela dela deverá ser explorada. Eu nem digo afirmada, porque nós não podemos afirmar a verdade. Como é que eu vou afirmar a verdade? Aqui está a verdade. Não, isso também não é. Jesus não teve essa pretensão. Ele falou, conhecereis a verdade os libertará. É o conhecimento dela que nos transforma. Então, ele não disse a verdade é isso ou é aquilo, ele deixou no ar, não é verdade? Então, aqui nesse momento, nesse instante, é uma casa que está voltada para a difusão do conhecimento espírita, embora não seja cotidianamente. E é bom que hajam eventos como esse de hoje, exatamente, Rosimeire, porque se permite que pessoas que às vezes não vão ao centro espírita, por alguma razão, pode haver alguma pessoa nessa condição aqui hoje, ela vem num ambiente neutro e escuta aqui algo que talvez a leve para a casa espírita. Para que ela vá à casa espírita, e principalmente, meus irmãos, para que ela vá à casa espírita e de lá tire alguma coisa, para que saia da casa espírita e viva o que o Espiritismo ensina fora da casa espírita. Então, para falar desse tema dentro da visão espírita, como eu disse, pouca novidade há. Qual é a visão do Espiritismo sobre a questão da inimizade, a questão dos laços de família? Está nesse capítulo 14 do Evangelho. Quando se fala em família, está ali. O Espírito de Santo Agostinho, numa página belíssima, uma das mais longas lições do Evangelho, deixa bem claro a questão do porquê da família terrena, qual a razão da família terrestre. E coloca dentro de um contexto de evolução espiritual que a família na Terra serve exatamente para que hajam os reencontros, para que hajam os resgates, para que as algemas de ódio sejam transformadas em laços de amor. Porque, na verdade, todos nós estamos unidos de alguma forma. A questão é que nós temos um processo evolutivo, né, para ser desenvolvido, e que ele é eterno até, né, ele é infinito. Na verdade, seria o melhor termo, infinito. Porque evolução é infinita, é uma espiral infinita, não termina nunca. Então, só que, para nós imaginarmos assim, o final, se é que ele existisse, mas bem distante de onde estamos, isso levaria muitos e muitos anos, milhares, milhões, talvez bilhões, não dá para a gente quantificar isso daí. O fato é que nós vamos parcelando essa nossa evolução, e o nosso paradigma maior, que é Jesus, que nos conclamou ao amor incondicional para todas as pessoas. Esse amor incondicional, portanto, ele começa no ambiente do lar, no ambiente da família. E é exatamente no recesso da família que nós começamos o exercício do pleno e incondicional amor.
E, por incrível que pareça, a gente encontra na família, muitas das vezes, está muito bem explicado, chegando em casa, leiamos esse 14º capítulo do Evangelho, a última lição, título da palestra de hoje, para ver o quanto é bem explorado esse tema pelo Espírito de Santo Agostinho. Então, ali na família se encontram pessoas, espíritos, que se prejudicaram de alguma forma em outras vidas, e estão ali. Então, o processo de resgate começa na família, que é uma oportunidade de resgate e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de exercício do amor, que um dia há de ser incondicional. Porque venhamos e convenhamos, nós somos capazes de amar plenamente a todas as pessoas da Terra, né? Os 7 bilhões de seres humanos, mais ou menos, que existem encarnados, nós somos capazes de amar a todos eles de forma verdadeira, plena, íntegra, né? Sem condição, sem senão, sem reticência, sem nada. Será mesmo, né? Eu creio, respondo por mim, que não. Estamos muito, muito longe disso. Então, dá para fazer o quê? Bom, dá para tentar amar quem vive próximo da gente. Então, são os nossos familiares. Então, os familiares são o instrumento que Deus nos deu para a gente exercitar. Nós vivemos a fase do exercício. Nós estamos exercitando. Nós não estamos ainda em condição de dar exemplos, em condição de fazer grandes realizações, grandes missões. Um ou outro passam aqui pela Terra, porque vem numa condição superior à média, e a Terra tem uma média, mais ou menos, né? E há aqueles que estão acima da média, em vários segmentos do conhecimento humano. E eles vieram à Terra, vêm à Terra e virão à Terra em várias épocas, em pontos estratégicos, para colaborar para a evolução do planeta. A maioria de nós não. Somos pessoas que ainda temos muito que aprender. Então, através da família, sem dúvida nenhuma, que nós temos a oportunidade de conviver com um grupo mais reduzido de espíritos e ali exercitarmos o amor. E quando a gente faz isso, parece que é mais difícil conviver talvez com 5, 6 pessoas, 10, vamos colocar 10, não passa disso, dos que são mais próximos do núcleo familiar. É mais difícil conviver com eles do que conviver, às vezes, com 200, 300, 400 pessoas fora do núcleo familiar. Ou não é? A gente se passa por pessoa equilibrada, por pessoa serena, por pessoa... Vocês estão achando que eu sou totalmente equilibrado, sereno, tranquilo. Por isso que é bom fazer palestra de vez em quando. Não dá tempo de vocês conhecerem a gente, entendeu? Porque eu tenho os meus desequilíbrios, como qualquer um tem os seus. Só que aqui eu fico com a aparência de que está tudo assim, muito equilibrado. E eu não quero parecer atrevido, mas Jesus também usou dessa estratégia. Quando ele disse, ninguém é profeta em sua terra. É claro que ele poderia ser profeta onde ele quisesse, mas ele também sofreu esse tipo de coisa, essa cobrança que é pesada das pessoas que convivem conosco, que dificulta a vida familiar. Porque exatamente quando ele se apresentou perante quem o conhecia como sendo o Messias, eles falaram, não, mas esse aí não, esse aí a gente conhece, olha. Esse aí eu vi crescer, esse aí é filho de José, esse é aprendiz de carpinteiro, não, a mãe dele é Maria, não, menina pobre, não tem nada, não estudou assim nada de especial, não, esse aí não quero ouvir, não. Quer dizer, ele foi estigmatizado, porque era conhecido naquele ambiente, naquele lugar, é a família. Agora, fora do ciclo que o conheciam, as pessoas valorizaram mais, ainda que superficialmente, atraídos pelos milagres que ele fazia. É claro que eles não estavam prontos para testemunhar nada, nem seus discípulos estavam todos prontos, como Pedro não esteve, como Tomé não esteve, como Judas não esteve pronto para testemunhar ali de pronto aquele ministério extraordinário que ele trouxe, né, que ele estava trazendo, mas pelo menos assim, ouviram-no e se encantaram com o que ele disse. Os que não o conheciam, vejam a questão da família,
né? Então, quem é próximo, quem é família, nos conhece, cobra da gente. Quem não nos conhece, quem convive mais distante, que são os amigos, se a gente conseguir ser pelo menos educado, e o Evangelho fala sobre isso, que o verniz da educação pode às vezes confundir e dar a impressão de que nós já estamos realmente equilibrados, né? Apenas o verniz da educação. Mas não adianta o verniz, né, meus irmãos? A gente tem que se revelar para nós, de fato, da nossa própria consciência, porque a lei está escrita nela. Então tem que ser na família mesmo. Então o grande desafio a ser vencido é dentro da família. E às vezes a gente pensa, poxa vida, mas fulano tem uma família muito melhor que a minha. Ah, não, eu queria ter uma mãe igual o meu colega, adolescente. Eu já estou meio velho para falar isso, nem tem minha mãe física mais. Mas adolescente fala muito isso. Ah, não, a mãe do meu colega é tão legal, a minha mãe não é tão legal. Ah, meu colega tem um irmão tão legal, o meu irmão não é tão legal. Eu queria aquela outra mãe, eu queria aquele outro irmão, eu queria aquele outro pai. A gente queria aquilo que não é o nosso, na verdade, né? Mas é por quê? É porque você convive rapidamente com esse irmão legal do seu irmão. Você vê esporadicamente a mãe legal do seu amigo. Estão entendendo? Então aí não dá tempo da gente se revelar como verdadeiramente somos. Então verdade está na nossa família. É o aforismo popular, tem que comer 1 quilo de sal junto para saber se realmente, né, é aquilo que aparenta ser. Isso é para desencorajar? De maneira nenhuma. Isso é para encorajar. O nosso desafio, portanto, é vivermos com esse tipo de familiar, com esse tipo de irmão, porque irmãos todos nós somos, mas aquele irmão que a providência divina trouxe para próximo de nós, para que nós pudéssemos realmente conviver com eles e aprender alguma coisa. Com relação à origem de família, Jesus, certa feita, todos conhecemos essa passagem, estava em determinado local quando chegaram pessoas dizendo: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão te chamando. E ele responde de forma assim bem imediata, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Essa é uma daquelas frases que ou Jesus não falou, ou falou de um jeito diferente, ou falou desse jeito e quis dizer outra coisa. Porque se nós formos interpretar literalmente essa frase de Jesus, nós veremos Jesus em rota de colisão com todo o seu pensamento filosófico, né? Com todo o seu pensamento, sua ideologia de vida. Ele estaria então desprezando família? Quem é minha mãe? Como assim, né? Eu sou superior a toda essa raça humana? De fato era, né? Que não há como negar. Mas ele não falaria isso. Então nós podemos imaginar que ele até tenha falado. Eu digo imaginar porque a gente sabe que os evangelhos sofreram muitas e muitas traduções que corromperam muitas palavras, muitos sentidos, expressões inteiras, textos inseridos, retirados, enfim. Isso é assunto para uma outra oportunidade, não é verdade? Mas temos que entender Jesus no seu contexto. Então, certamente que Jesus quis falar o seguinte, que ele complementa: em verdade vos digo, que minha mãe, meu irmão, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, Jesus, naquele momento, ele quis mostrar que a gente não deve se prender tão somente à família material, mas sem desprezá-la, claro, jamais. Ela é de uma importância extraordinária. Mas que além da família física, existe a família espiritual. Ali ele ampliou o conceito de amor, de não amar apenas a família. E aí em outro momento ele fala, tens que amar não apenas os que vos amam, mas também os que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, né? Amai os vossos inimigos. Então naquele momento Jesus quis mostrar esse lado, que família é a família material, mas ela é uma parcela da família espiritual ou da família universal, como queiram. Nesse momento, então, Jesus planta a base da fraternidade, de que família vai além do corpo físico, muito embora, sem dúvida nenhuma, seja muito importante. Kardec, quando pergunta aos espíritos sobre família, sobre parentesco, e chegando em casa, façam a leitura
com detalhes desse texto todo, dessas questões todas, a partir da questão 203, está aqui, parentesco, filiação. Eu vou ler aqui a questão 203. Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde adicionar a vida moral? Essa é uma pergunta bem simples, que todos conhecemos e sabemos a resposta. Vamos ler apenas por uma questão didática. Somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Pronto. Isso aqui é uma das premissas do Espiritismo, um dos fundamentos. O Espírito não provém do Espírito, embora o corpo provenha do corpo, claro. Não é? Então, nós podemos aí, já dominamos inclusive a técnica de criar em proveta, de criar com clones perfeitos hoje. Então, a ciência caminhou muito nesse ponto, de criar vasos carnais a partir de laboratório. Então, isso aí é algo que a ciência humana já domina, e certamente vai dominar ainda além, ainda mais. Muita coisa nova está vindo por aí. Mas a questão do Espírito vai além. Então o Espírito não nasce do Espírito, não há reprodução de espíritos por espíritos. O que nós temos sobre isso, inclusive, é muito pouco, né? A gente sabe muito pouco, ou quase nada. Eu até vou dizer, a gente não sabia nada sobre a origem do Espírito. Porque Kardec perguntou como Deus cria os espíritos. E como é que eles responderam? Simples e ignorantes. Assim, não deu muito detalhe, eles foram assim, meio que curto e grosso. Eu creio que é porque não dá para explicar, é muito complexo isso daí. A gente está começando a desvendar os mistérios do genoma humano, quer dizer, do corpo, mas o espírito está muito além. A gente não conhece bem o corpo. A parte mais espiritual, digamos assim, do corpo, que é o cérebro, ainda é muito imponderável. A ciência evoluiu muito, ao mesmo tempo sofre quando as questões da doença, do tumor, enfim, está no cérebro, né? É muito complicado mexer no cérebro, que seria talvez a sede principal do espírito, é de onde ele comanda tudo o que é do corpo somático. Então é difícil. Então você fala o seguinte, ó, é simples e ignorante. Mas é muito pouco isso, mas é o que dá para entender por enquanto. Veja o quanto nós temos que progredir, então. Então, realmente, como é que a gente surgiu como espírito, ainda tem muito que aprender. E ainda nesse capítulo, na questão 207, Kardec pergunta aos espíritos. Leiam todas as questões em casa, tá? A palestra pública serve só para fazer com que a gente tenha a vontade de estudar um pouco mais, só para despertar, porque são muitos os assuntos. Na 207, Kardec pergunta: de onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? Kardec fica, não, o corpo é do corpo, o espírito é do espírito. Mas aí Kardec pensou, mas tem filho que parece muito moralmente com os pais. Kardec era um observador, era um questionador. Kardec fez tudo o que fez, duvidando, perguntando e desconfiando. Coisa que às vezes falta para o espiritismo hoje. Tem muita credibilidade, não vou nem falar credibilidade não, tem muita credulidade no movimento espírita hoje. Não sejamos incrédulos, mas sejamos mais prudentes. Tem gente que tudo, o espírito falou, bate continência na hora. Não creais em todos os espíritos, mas antes, observeis de onde ele vem, se ele é de Deus, entre aspas, porque todos somos de Deus, mas para entender, não é? Então, cuidado. Às vezes, tem casa espírita que fecha o evangelho e segue o guia. O guia é o evangelho. O guia é o evangelho. O guia é aqui, ó, a obra básica. É aqui que é o nosso fundamento. Não que o guia nunca possa ser ouvido. Seria outro radicalismo. Mas é fundamental que a gente conheça, leia, para ter senso crítico, para ver até onde realmente essa orientação procede. Então Kardec fez isso aí, né? Vem cá, então tá, não tem nada a ver, porque um vem, né? Mas então, como é que tem filho que parece o pai? Ele pergunta. São espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Às vezes acontece. Na família, às vezes o pai fala assim, eu não tenho diferença nenhuma dos meus filhos, eu tenho certeza que não. Eu daria um rim para qualquer um deles. Tenho certeza. Para aquele que mais é trabalho para ele, daria um rim. Não tenho dúvida disso. Eu tenho 3 filhos.
Não é verdade? Isso não tem a menor dúvida. Ele não faria diferença entre eles. Mas não há como negar que tem filho que é mais próximo de você. E não tem como negar isso também. Isso seria negar o natural. Seria negar a assimilação dos fluidos. Seria negar a questão da simpatia entre os espíritos. O pai, côncio, responsável, a mãe, eu digo pai, mãe, não faz diferença. Mas o filho às vezes faz, é como nós em relação a Deus. Deus nos ama diferente? Não. Mas nós o amamos em graus diversos? Sim. Então Deus não faz diferença entre nós. Nós é que fazemos diferença em relação a Deus. E aí a nossa vida se transforma, não é? Quando nós estamos mais distantes dele, nós é que nos distanciamos, talvez a gente se sinta mais abandonado, mais órfão. E de fato estamos, não por ele, mas por nós. Às vezes acontece ter simpatia. Segundo os espíritos, é isso que acontece. São espíritos que conseguiram ser atraídos pela simpatia. Porque, de fato, os pais não podem, de maneira nenhuma, ser responsáveis 100% por tudo aquilo que seus filhos são. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco, na evolução desse nosso diálogo aqui. Eu trouxe aqui, só para... Eu pensei assim, questão de família, todo mundo já entendeu. Aliás, é um ponto interessante de ser discutido hoje, que quando a gente fala em família hoje, o conceito de família mudou demais, né? E vem mudando e vai mudar mais ainda, e não tem como evitar isso, é impossível. Eu sou do direito, e o direito, ele bebeu muito nas fontes do direito canônico, do direito religioso. Vi de Igreja Católica, que durante séculos fez o jogo tanto do poder material quanto do poder espiritual, e ditou regras e influenciou códigos, tradições. No início do século passado, até a metade do século passado, o conceito de família era totalmente diferente. Família estava ligada a casamento. Não existia família sem casamento. A família era casamento. Hoje a gente viu que o casamento e família, há cerca de com a Constituição de 88 principalmente, separou, né? Família é uma coisa, casamento é outra coisa. Necessariamente não tem que ser andar junto. E hoje, com a recente decisão do Supremo, a família hoje, ela inclusive vai além da questão da orientação sexual. O Espiritismo não pode fechar os olhos para isso, isso é uma realidade. O Espiritismo vai excluir aqueles que têm orientação sexual, digamos assim, diferente, alternativa do padrão. Nem o Papa conseguiu fazer isso mais com seu conservadorismo, né? E não seríamos nós. Sobre isso se vê o Chico falando no Pinga Fogo lá nos anos 70, ele fala bem claro a respeito disso, e não falou com mais clareza porque os padrões morais da época não permitiam. O fato é que a família hoje está sendo constituída entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem, e eu creio que amar e viver em família não pode sair desse contexto também não. Sob pena de nós estarmos aí virando as costas para algo que existe. E não nos cabe, creio eu, né, termos esse comportamento. Mas eu busquei alguns conceitos de alguns pensadores, literatos, escritores, sobre a questão da ingratidão, porque já que eu entendi família, aqui eu quero deixar como família o leque mais amplo a respeito de família. Família de pai e mãe, família só de mãe, que não tem o pai, que é o que mais tem, que as mulheres sofrem mais do que nós homens. Porque os homens são crápulas mesmo. Os homens negam a paternidade enquanto podem. Os homens têm essa possibilidade, da natureza e diante da lei. O homem olha para uma barriga de uma mulher e pergunta, será que é meu? E às vezes não é dele mesmo. E ele usa isso para se furtar a sua responsabilidade. Vocês, mulheres abençoadas com a maternidade, não têm essa válvula de escape. Você olha para a barriga e diz, será que é meu? É seu. Não tem como ser de outra pessoa. E até tem, porque de repente o óvulo é da sua irmã e você só lhe prestou a barriga. Veja como a questão de família vai mudando. E essa mãe é mãe ou mãe é do óvulo? O direito não respondeu isso ainda, né? E certamente vai demorar a responder, não é fácil. Então o homem, ele se furta muitas vezes da sua responsabilidade de família. Agora, quando eu entender família no contexto, seja família tradicional, o pai, a mãe, aquela família feliz, estruturada,
A mulher sofria muito para que ela ficasse estruturada também. E como ela sofria? Para que tudo andasse bem, ela renunciava a tudo. Ela não tinha vida, ela não vivia, ela não amava, ela não tinha prazer com o marido. Mas para quê? Ela era santificada pela maternidade. Tá bom, não precisa mais nada. Na verdade, ela era tiranizada para que o homem que criou essa regra, né, pudesse viver tranquilamente. E o mundo mudou. E está mudando, e certamente vai mudar mais. Mas, dentro desse contexto de família, já que o enfoque é ingratidão, o que é ingratidão? Aí eu trouxe aqui alguns pensamentos, não vou explorá-los, vou apenas ler aquela coisa de não ler só dentro da obra espírita, e ver que tem a ver. Eu vou ler pensamentos aqui de filósofos, de estrangeiros, de brasileiros, o que eles falam sobre ingratidão? Porque dentro do contexto espírita a gente já está sabendo o que é ingratidão, né? Ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci homem de valor que fosse ingrato. Goethe, John Goethe. Pensamento dele. Os ingratos pensam minorar ou justificar a sua ingratidão, memorando com frequência os vícios e defeitos dos seus benfeitores. Porque tem gente que prefere nem ser ajudado, sabe, até o orgulho. O Evangelho fala que o orgulho é a principal chaga do coração humano. A pessoa prefere não ser ajudada para não reconhecer, para não ter que falar obrigado, né? Ela prefere. Não, eu prefiro morrer. Mas eu não quero ser ajudado porque eu não quero agradecer. Que tristeza pensar assim, não é verdade? Quem recebe o que não merece, poucas vezes agradece. Francisco Quevedo. A ingratidão é o mais horrendo de todos os pecados. Alexandre Herculano. Os ingratos são como as varejas, pois assim como estas empeçonham o corpo que as sustenta, eles vendem os protetores que os agasalham. José de Alencar, nosso José de Alencar. O maior inimigo da sociedade é o ingrato. Marco Cícero, grego, né? Mais ingrato é aquele que ajuda o outro com o intuito de ser louvado, do que aquele que não agradece. François Rochefoucauld. Um pensador também francês. Então vejam, meus irmãos, que diversas pessoas de nada a ver com o espiritismo parece que falaram a mesma coisa, eu senti, que nós aqui entendemos dentro da visão espírita do que é ingratidão. O que é ingratidão para nós espíritas? Quem é o ingrato? É aquele que não reconhece o valor de um benefício. Seria mais ou menos isso, né? É uma virtude ou é um defeito, é um vício desses vícios morais, a ingratidão? Certamente que é um dos vícios morais. Então nós padecemos muito com a ingratidão na sociedade. Esses conceitos de ingratidão são conceitos humanos, e o nosso conceito espírita, que o ingrato é aquele que não reconhece o valor da ajuda, da ação do próximo, e não faz nada sequer para retribuir, ou para estar à disposição para quando ele precisar. E aí nós vamos primeiramente, antes de adentrarmos no valor cristão do que é ser grato, eu gostaria de dizer o seguinte: aqui na Terra, a lei humana, a lei da Terra, ela não exige a renúncia e ela não tolera a ingratidão. É diferente da visão do Cristo, que eu vou colocar logo na sequência aqui. A lei humana, ela trata a ingratidão severamente. Em que sentido? É o seguinte, quando alguém faz uma doação para outra pessoa, todo mundo sabe o que é uma doação. A doação é um presente. Você vai numa festa, leva um presente. Juridicamente é uma doação, é um negócio jurídico, é um contrato, doação. O doador é o que dá o presente, o donatário é o que recebe o presente. Isso fica meio frio, meio impessoal, né? Você não se imagina chegar numa festa de casamento, falar, trouxe uma doação para você. A gente pensa que doação, a gente cresceu, que doação é coisa de caridade, né? Para quem está passando necessidade. Também é outra coisa que a gente precisa tirar, né? Não tem nada a ver. Então, na verdade, é uma doação. Doação nada mais é do que alguém que transfere do seu patrimônio alguma coisa de valor, de importante para o outro, e não cobra por isso, senão ele está vendendo, senão vira compra e venda. Pois bem, quando alguém faz uma doação, a lei permite que o doador, se ele sofreu uma ingratidão, ele possa revogar a doação. Sabiam disso? Creio que muita gente aqui sabe, operadores do direito, advogados, estudantes e tal, muita gente pode não saber disso, mas a lei permite. E a lei define, inclusive, o que é ingratidão e dá alguns exemplos. A pessoa que atenta contra a vida do doador, você faz a doação para a pessoa, ele tenta te matar. Mata. Aí você não pode revogar, mas seus herdeiros podem fazer, a não ser que você tenha perdoado antes de morrer, que a lei também permite
O direito é do doador, se quiser perdoar, perdoa. Mas não exige nem presume que ia perdoar. Se morrer sem falar nada, porque não perdoou. A lei presume isso. A pessoa que fala mal do outro, que nega alimentos, podendo prestar, que faz tudo isso, não só contra o doador, mas contra os familiares do doador próximos, o filho do doador, o pai do doador, o irmão, os ascendentes, descendentes colaterais, enfim, os parentes. Então a lei humana diz: doou, sofreu ingratidão, quer pegar de volta? Pode. Então a lei humana não é uma lei para deuses, não é lei para anjos, é lei para ser humano, na média. E na média, eu pergunto para vocês: a gente perdoa por instinto ou não perdoa por instinto? Por instinto a gente perdoa ou revida? Por instinto, não é? A gente está aqui é para combater instinto, não é para outra coisa. Por que a gente lê o Evangelho? Por que a gente estuda o Cristo? Por que a gente vem numa reunião como essa? Para domar instintos. Aliás, conhece o verdadeiro espírita, né? Está lá pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar suas más inclinações ou tendências. Eu, de forma atrevida, eu inverto essa frase e eu falo o contrário. Eu acho mais lógico. Não quero estar certo, não. Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega em domar as suas más inclinações e por sua transformação moral. Porque eu acho que é tomar o efeito pela causa. Fala que você se transforma para depois domar más inclinações. Não, eu acho que você começa a exercitar, de mudar tendências, e com isso você se transforma, sem ver, naturalmente. É a obra que traz a transformação. Não é a transformação que faz a obra. Me parece assim. Vocês questão de tradução. O fato é que aqui na Terra a lei não exige que a pessoa seja assim totalmente alheia ou insensível a qualquer tipo de agressão. Mas quando nós buscamos Jesus, nós vamos encontrar Jesus falando exatamente o contrário. Jesus falou sobre o perdão o tempo todo. Ele não estava nem aí para a ingratidão, Jesus, né? Ingratidão não era com ele. Aliás, os espíritos puros, eles não sentem, eles não percebem a ingratidão. A gente percebe a ingratidão porque a gente faz assim, esperando o reconhecimento, embora o Evangelho diga que não. Mas a gente esquece, a gente acha bom quando alguém reconhece. Alguém você faz a gente é igual menino quando faz o bem. A gente faz tanto mal ainda. Quando a gente faz o bem, a gente fica meio feliz, assim. A gente fica satisfeito. Nossa, né? Você faz um trabalho, você fala, nossa. Parece que a gente sensibiliza. E é natural, porque não é comum, não é do dia a dia. A gente fica igual menino quando ganha um presente, quando a gente faz o bem. Você sente que o seu trabalho ajudou alguém, aquilo te comove, te entusiasma, né? Mais ou menos igual o André Luiz fazia, quando ele mesmo narra as primeiras obras, o primeiro trabalho dele, ele percebia aquilo. Então a gente não é aquele tipo de espírito, quando faz o bem a gente percebe, quando faz o mal não. A gente faz o mal, a gente nem vê. Aí ofende o outro, pisa no pé do outro. Não é pisar fisicamente, não. Assim, vai igual um trator, né? Que eu falei a verdade mesmo, não quer nem saber. E Emmanuel fala que você vai te falar só a verdade, é a questão da água. Se você jogar água numa planta, ela vive. Mas se você aquecer ela na temperatura muito alta e jogar, é água do mesmo jeito, né? Mas joga ela fervendo na planta para ver. É a água. Aí você fala para a planta, minha irmã, estou dando água. É a água. Não estou que é água, não. É a água, é a verdade, é a água. Só que está a 100 graus, aí queima a planta. Ela não queria 100 graus, aqui é temperatura ambiente. Então veja que a água é a água do mesmo jeito, só que mata, né? Então às vezes somos nós, a gente faz o mal e não vê. Aliás, a gente fala, fulano, você está falando mal dos outros, mas tô. Aí você começa a pensar, então mesmo, né? E não vi. E o bem é tão raro quando a gente faz, então a gente nota realmente. Então Jesus é daqueles espíritos que não notava as inferioridades das pessoas, porque ele compreendia aquilo como um processo natural. Quando ele foi traído por Judas, se é que foi traído mesmo, a questão aí é muito ampla, se Judas queria só o dinheiro, ele queria uma revolução, enfim, tem tanta obra sobre isso, né? Não vem ao caso aprofundar, mas o fato é que ele ficou marcado como um traidor, virou sinônimo de traíra, Judas, traíra. O homem já se regenerou, segundo o Conza, está numa condição tão melhor que a nossa, e o povo ignorante está aí malhando Judas até hoje, não é verdade? E ele já está voando aí em outras paragens. Mas naquele momento que ele traiu Jesus, Jesus sabia, quando escolheu ele ou não. Ou nós admitimos que Jesus sabia
disso, ou então não tem sentido nenhum acreditar em Jesus. Emmanuel fala que Jesus participou da formação do planeta Terra. A ciência estima que a Terra tem algo em torno de 4 bilhões a 4 bilhões e meio de anos, dos nossos anos terrestres, que a Terra foi criada, a Terra, né? E Jesus, segundo Emmanuel, presidiu esse processo, trabalhou diretamente nisso. Ele já era puro, quer dizer, um espírito dessa condição, que tem uma antevisão de bilhões de anos, numa projeção de tempo e espaço. Aí, quando ele escolheu Judas, ele não viu, naquele momento, que aquele era capaz de não entender a sua palavra e trocá-lo, ou tentar mudar o curso da história através de algumas moedas. É claro que ele sabia. E por que ele escolheu ele ainda assim? Ele queria mostrar para a gente, quando ele escolheu, todos os apóstolos, cada um tinha um defeito. Dá para falar sobre isso também. É como se ele pudesse pensar, para mim conviver, eu não preciso que as pessoas sejam puras, eu preciso de pessoas. Elas precisam ser puras. Elas não precisam ser totalmente infalíveis, não, elas precisam ser pessoas. Pedro negou e ele escolheu, e depois transformou na pedra da igreja. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificaria minha igreja, né? E foi mesmo. Judas entrega e, no entanto, foi escolhido. Ele sabia que ele ia fazer isso. Todos nós sabemos. Tomé ia negar como negou, né? Há quem diga que Kardec é Tomé, essas coisas de falar que fulano foi fulano, eu não duvido, não acredito, não falo que não foi, nem afirmo que foi. Acho até interessante, mas faz sentido imaginar que Kardec tenha sido Tomé. Porque Tomé foi aquele, né? Só toca do meu lado. Ah, agora eu acredito. Pois é, você acreditou porque viu. Aí Kardec falou para ele, tem umas mesas girando, eu duvido, quero ir lá para ver. Quando ele viu, eu acredito, agora eu quero estudar, quero ir além. Faz sentido, né? São personalidades parecidas. Bom, se for ou não for, não vai mudar nada também para nós. Esse não é tão importante assim. O fato é que Jesus escolheu os seus apóstolos, sabendo que eles poderiam, de alguma forma, ser ingratos. Que a ingratidão maior que a de Pedro, quando pergunta, você é aquele que estava sempre com o mestre, com Jesus? Não, eu não, tal. Não, é assim não, senhor não, 3 vezes, né? E Jesus tinha falado para ele que isso ia acontecer lá na última ceia. E aconteceu. Agora eu pergunto, Jesus sabia disso ou não, meus irmãos? Sabia. Por que ele não foi escolher só espíritos puros? Aí tinha que vir com ele mais 12, né? E ele mais 12 da categoria dele. Creio que já foi difícil vir só ele, agora vir mais 12, não dá. Então trabalhou com o que tinha aqui. A gente tem que trabalhar com o que tem. A gente tem que trabalhar com a família que tem, com o pai que tem, com a mãe que tem, com o irmão que tem, e sobretudo com os filhos que tem. Eles não precisam ser perfeitos, porque a gente também não é perfeito, né? Os pais, na verdade, nós pais somos o quê? Educadores. Nós não somos outra coisa. O nosso papel aqui como pais é ser educadores. E o Evangelho fala a respeito disso. Aqui nessa lição 14, do capítulo 14, está bem claro a respeito disso. Mas o educador é o professor, o acadêmico, né? A pessoa que está numa faculdade, num colégio. Não. Os pais. Quantos pais extremamente simples, sem escola, sem instrução, normalmente de anos atrás, conseguiram encaminhar filhos na vida, passando a eles conhecimento, valores, que aliás tem faltado muito nos dias atuais. Essa questão dos pais não estarem tão imbuídos desse papel de educadores. Os pais de hoje, infelizmente, nós muitas das vezes fazemos isso. Somos mais provedores do que educadores. E a sociedade de consumo nos exige, nos instiga a fazermos isso. Onde os filhos de hoje são consumidores, todo mundo hoje é consumidor, e os filhos também são consumidores, e eles querem cada vez mais, e não que isso seja um mal, mas se os pais não tiverem a consciência de que além de provedores, eles devem ser também educadores, e primeiramente eles devem ser educadores, nós vamos nos deparar com a realidade que hoje se desenha, se mostra de forma intensa diante dos nossos olhos. A família está desagregada, os valores estão ausentes, porque os pais delegaram para a escola primeiramente, e faliu esse processo, a escola não dá conta de educar em poucas horas por dia, e depois o convívio de horas maior, um número maior de horas é com a família, e a família não educa, então não é possível. Então os filhos são muitas vezes também vítimas da nossa deseducação. Talvez aí comece a explicar a questão da ingratidão. Porque o Evangelho fala, a ingratidão é horrível, mas a ingratidão dos filhos é algo mais odioso, expressão de Santo Agostinho, ela é mais odiosa, no sentido de mais grave, né? Não é que é ódio, né? Não vamos usar o ódio aqui, tem tradução que não usa o ódio, é mais intensa, é mais grave, está logo no início da lição.
Porque realmente parece que choca quando o filho é ingrato. Não é verdade? Mas muitas vezes o pai tem que pensar: eu sou um educador. E será que eu eduquei o meu filho para não ser ingrato? Porque a ingratidão está muito ligada ao egoísmo. E o egoísmo, segundo os Espíritos, é a maior chaga da humanidade. O maior problema que nós temos a enfrentar é o egoísmo. E os pais criam filhos egoístas, que naturalmente se tornam ingratos, porque um decorre do outro. E muitas vezes se lamentam. E alguns reconhecem: errei. Outros não, apenas ficam dizendo, né, que são vítimas de um filho ingrato. Meus irmãos, há filhos que, por mais educados que sejam, eles vão ter dificuldade de se encaminhar. Aí nós temos que ver a questão espiritual. Tem espíritos que têm uma carga, né? Todos nós temos, mas muito intensa, às vezes uma inclinação, assim, para coisas mais irregulares. E por isso que ele veio com o meu filho também, para que eu possa ajudá-lo a se encontrar. Eu não vou dizer coloque ele no caminho, não, porque é muita pretensão. Eu mal me coloquei no caminho, como é que vou colocar alguém? Mas auxiliá-lo para que ele ache o seu caminho. A gente quer muito assim ensinar a verdade para os outros, né? Ó, esse é o caminho, cuidado, hein? Esse negócio de eu sou o caminho, eu dei só para Jesus e mais ninguém. E eu vou dizer a vocês, mais ninguém, por melhor que tenha sido. Acho que Jesus, ele tinha autoridade para falar e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Espiritismo é cristianismo. A gente tem que tomar cuidado para não personificar, às vezes, valores em espíritos que melhores do que nós, mas na dimensão da carne. Jesus é aquele que há 4 bilhões, não dá nem para pensar o que é isso, de anos atrás era puro. Ele veio aqui há 2.000 anos, a gente não sabia a história dele, porque não tinha registro assim muito sério. E há 4 bilhões e meio, o que é isso? Não dá para pensar nisso, não. Esse é o Espírito puro que falou: eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Confiamos nele. Jesus é o nosso mestre, não há outro. O resto somos nós, espíritos em vários níveis de evolução, mas que ainda estão sujeitos a pequenos erros, por imperceptíveis que sejam. Ele sim é o nosso maior mestre, o nosso único mestre realmente que nós devemos seguir. O Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Pois bem, os pais, eles estão fazendo um treinamento. Eles estão em treinamento para o amor universal. Eu falava isso agora mesmo, que nós não temos como amar a humanidade inteira, ou temos, de verdade, sair e abraçar o mundo inteiro. Agora sim, eu li uma mensagem do Evangelho ali e eu me toquei. Eu tomei um passe, eu ouvi o mentor, eu ouvi o Roberto cantando, aquilo tocou minha alma. Eu vou sair e vou amar a humanidade. Eu posso até sair com esse ímpeto daqui para fora, mas um quarteirão e meio depois, talvez, eu já tenha desistido. E para eu não ir para o outro extremo, falar assim: o que eu vou odiar a humanidade? É melhor não imaginar que vai amar a humanidade. Então nós temos a oportunidade, meus irmãos, de amar esses que estão ao nosso lado, familiares de modo geral, agora em especial os filhos. Os filhos, sejam porque eles são resgates, sejam porque eles são experiências e oportunidades de aprendizado conosco, de nós os auxiliarmos, enfim, eles são aquilo que nós podemos trabalhar. É possível trabalhar nesse ponto. Nós temos como fazer isso. Nós não temos como, meus irmãos, é tentar amar a humanidade de uma vez só. A respeito disso, eu vou ler um trecho do Evangelho aqui, que diz o seguinte: desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Quando eu disse que os pais são educadores, está aqui no Evangelho, aqui em termos dessa lição, é o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º parágrafo da última lição do capítulo 14. Essa parte, onde fica claro para nós que realmente os pais são educadores. Então, o nosso papel de educar, de fazer com que eles se reencontrem, de agir como o jardineiro que tira a erva daninha para que aquela planta possa realmente florescer. Então nós estamos treinando o amor universal com os filhos, porque, meus irmãos, nós ainda
amamos, abre aspas, nossos filhos, fecha aspas. Por que eu disse, abre aspas, nossos filhos? Porque, meus irmãos, se nós estamos treinando o amor universal com os nossos filhos, e sem dúvida nenhuma que o amor de pai para filho é incondicional, e da mãe é mais ainda, parece que é, não sei se é uma lenda urbana, se nós aprendemos isso, se é cultural, mas tudo conspira nesse sentido. A mãe, ela tem uma intimidade muito maior com o filho. Só o fato dela gerá-lo por 9 meses lhe dá uma autoridade, uma ascendência diferente em relação ao pai. Sem dúvida nenhuma que isso, se não for uma regra absoluta, é normalmente assim que acontece. Mas ainda assim, os pais amam muito os seus filhos. Por quê? Porque a gente não consegue amar a humanidade inteira, então a gente ama os nossos filhos. Mas vem cá, isso é aquele espírito que está ali encarnado no nosso filho, não estivesse encarnado naquele corpo, e estivesse aí na porta, a gente amaria do mesmo jeito? A gente conseguiria, infelizmente, né, pela questão do esquecimento, da reencarnação, passar por ele, ficar com dó, às vezes, ajudar no infortúnio e ir embora. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que a gente ainda ama porque é nosso. Então, é a nossa família, é o pronome, é o possessivo, meu filho, eu amo o meu. Aí eu pergunto, a gente ama por ele ou por nós? A gente ama pelo que ele é ou porque ele é nosso? Eu amaria igualmente se ele não fosse nosso? Me parece que a resposta é não. Porque se fosse assim, eu poderia amar a humanidade inteira. O Chico, em uma de suas mensagens, ele fala que a questão do amor universal, se for entender o seguinte, ele fala assim, observas a viatura que passa levando um preso, a outra passa ali uma ambulância levando um doente, enfim, alguém caído na calçada, e a gente passa indiferente a tudo isso, né? E aí pode ser um filho seu de outra vida, um familiar, um pai, uma mãe, um irmão. E aí, como seria a sua atitude? É mais ou menos isso a reflexão da mensagem. Eu não conseguiria reproduzir literalmente. Sei que no final ela remata dizendo o seguinte: se analisar assim, verás que o amor ao próximo é a mera obrigação, entre aspas, né? Que ninguém é obrigado a amar ninguém, não pode levar por esse lado. Mas obrigação no sentido seguinte: não estaria fazendo nada demais, porque pode ser que ele seja alguém que, se você soubesse, certeza, que foi seu pai, foi sua mãe, foi seu irmão, você amaria ele. Mas como a gente não está conseguindo fazer isso ainda, vamos voltar aqui. Vamos amar os nossos filhos por enquanto. Por enquanto é assim que a gente vê. A gente ainda enxerga dessa forma, não tem como fugir disso. É o meu filho. Eu me preocupo com... No dia que eu não vim aqui porque o meu filho passou mal, muitos filhos passaram mal. E hoje tem filho dos outros morrendo nesse momento. Infelizmente, nesse momento tem alguém sendo assassinado. Nesse instante agora. Nesse instante tem alguém sendo abortado. Nesse instante tem alguém sendo violentado, agredido, de alguma forma. Filho de alguém, não é? Mas isso não me impediu de estar aqui e nem impediu nenhum de vocês de estar aqui. Mas as pessoas estão sofrendo aí. Porque ainda não é a nossa família, é a nossa família. Mas a gente não sabe, não percebe, não compreende isso ainda. Então, meus irmãos, vamos por enquanto restringir e amar. Por que eu digo restringir? Porque já não é fácil. Já é a nossa missão, é a nossa tarefa. Que maravilha ter uma família, né? Ter um filho para se preocupar, um filho para te dar trabalho, porque você tem um filho. A gente é meio negativo. O meu filho dá trabalho, mas você tem um filho. Tem gente que ter filho e não tem. Eu bati meu carro, você tem um carro. É porque a gente primeiro vê que bateu o carro, esquece que tem um carro. Sonhou ter o carro, comprou o carro, bateu o carro, esquece, comprou o carro e está chateado porque o carro bateu. A gente sempre é negativo, né? A gente não... eu estou pagando imposto de renda, está tendo renda. Então a vida é mais ou menos assim, a gente sempre olha o lado negativo. Estou quase finalizando, estou me entusiasmando, mas um pouquinho termina aqui. Bom, o amor universal não se decepciona com a ingratidão, nem a percebe. Concorda com isso? É o que Jesus fazia, né? Jesus nem percebia ingratidão. Não, você ofende Deus. A gente foi educado, mas fala assim, você vai ofender Deus. Que coisa dele. Como que eu vou ofender Deus? Então Deus, estou magoado, chateei, não sei, se me pedir desculpa, talvez eu perdoe. Não, Deus não se ofende com ninguém, não. Você acha que vai ofender Deus? Não é isso aí. A gente está trabalhando para não se ofender.
Não é isso que a gente estuda no Evangelho? Não é para não ofender? Aí Deus ofende? Você ofende Deus. Como que é isso? Se Deus se ofender, você ficar ofendido, você falar que ele se ofende. Seria mais ou menos assim. Mas também não vai se ofender por você pensar que ele se ofende. Porque está muito acima. Ele não nota isso, gente. Ele não vê isso. Isso para ele não existe. É como você querer valorizar o que uma criança faz, assim, criança de 1 ano, que quebra alguma coisa, e você vai fazer o quê? Vai bater, tem gente que bate na criança. Bom, mas a gente já não tem a menor noção daquilo. Então não tem valor aquilo que você está fazendo. É meramente uma reprimenda, não é uma educação, não é nada de realmente importante. Então o amor universal é um amor que não percebe a ingratidão. A ingratidão dos filhos, ela dói mais na gente, meus irmãos, exatamente porque nós, não é tanto pelo que eles são, é pelo que nós imaginamos. A gente sempre ama e quer ser amado. E a mensagem é o contrário, é amar sem ser amado. O Roberto cantou aí a nova versão, né, da prece São Francisco. Se isso é com os outros, quiçá com os filhos. Então não é exigir que eles nos reconheçam. Eu estou falando aqui de pais para filhos. Tem muito filho aí, então agora eu vou deitar e rolar, já que meu pai tem que me amar de todo jeito. Não é assim não, honrai a vosso pai e a vossa mãe, tá? Essa é a mensagem para os filhos, que aliás todos somos filhos, mas o filho adolescente, honrai a vosso pai e a vossa mãe, para que você possa viver longamente na terra, né, que o vosso Deus os dará. Isso é uma mensagem lá para os hebreus, estavam no deserto, eles tinham que ser seduzidos de alguma forma, tinham vontade até a terra deles, honra seu pai, chegar lá na sua terra, lá você vai ficar de boa. Não ficar não, porque os romanos invadiram, esse povo vem sofrendo faz tempo, né? Enfim, mas eles ficaram mais calmos com essa palavra, foi bom, serviu na época. Bom, a ingratidão é tão mestra quanto a dor, viu, meus irmãos? A dor é uma mestra? É. A gente evolui pela dor e pelo amor, não é verdade que não aprendeu isso? Na verdade, só evolui pelo amor. Mas quando a gente fala dor, é para entender que a dor, às vezes, faz você perceber o amor. Então, se a pessoa sofrer e não tiver aceitação, ela vai sofrer enquanto ela não entender. Não é a dor que te faz evoluir. Porque se fosse assim, era só para a pessoa torturar, que ela estava crescendo, né? Tortura, você está evoluindo, aguenta aí. Isso é que a igreja fez na Idade Média, quando torturava as pessoas. Eu vou torturar seu corpo, mas quando você morrer, você vai para o céu. Aí nessa hora a pessoa fica, mas será que vale a pena? Porque ninguém quer ser torturado. Então a dor não faz ninguém evoluir, a dor faz você entender o amor. Às vezes. Não é que às vezes, sempre, eu vou mudar. Não às vezes na hora, mas chega numa hora que ela faz. Chega um momento que não dá mais, então ela te transformou. Mas ela não te transformou só pela dor. Ela te fez ver o amor. A gente pode ver o amor sem sofrer. Pode. Quando não consegue, a consequência, lei de ação e reação, é que a dor nos visite. E a ingratidão é por aí também. Ela faz a gente crescer igual a dor faz. Sofrer ingratidão faz parte do processo. Eu não posso avaliar o que eu vou fazer pensando em receber alguma coisa. O Evangelho faz uma pergunta sobre isso. O que pensar daqueles que a pretexto não se depararem com os ingratos, não fazem o bem? Alguma coisa assim, né? Fala assim, nesses há mais egoísmo do que caridade. A pessoa não está preocupada com o bem que ela vai fazer, ela está preocupada em receber. Então, quando a gente vê nessa de fazer para receber, é jogo. Quando fizerdes um almoço, diz Jesus, convideis os pobres, os estropiados, que não vos recompensarão, não tem nada para te devolver. Assim é a família. Então, ama. Ame incondicionalmente. Eu vou amar por quê? Porque amar é bom. Porque amar faz bem. Se o desonesto soubesse o quanto é bom, seria honesto com desonestidade. Então é mais ou menos assim, se a pessoa, né, soubesse que fazer o bem é bom, a gente faria o bem só em troca. Mas não adianta fazer o bem só em troca, porque não tem valor, né? O amor tem que partir dos nossos corações. Muito bem, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Todos nós temos a plena condição de suportarmos as adversidades que a vida coloca no nosso caminho. Se essas adversidades são filhos, é porque nós não os educamos adequadamente. Se educamos, é porque eles são indivíduos e por mais que nós queiramos, nós não podemos definir o destino deles. Mal definimos o nosso, embora possamos fazer isso. O nosso a gente pode, mas mal conseguimos. E para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de ler para vocês aqui um poema que muita gente deve conhecer, já deve ter ouvido falar,
Mas eu creio que ele fica perfeito para essa reflexão de que nós temos que amar os nossos filhos sem cobrar, sem exigir. Quando eu digo sem cobrar, não é por limite não, põe limite, mas sem exigir que haja um reconhecimento, sem sofrer se não houver. É uma mensagem, um poema de Gibran Khalil Gibran, um libanês que viveu de 1883 a 1931, morou nos Estados Unidos e morreu jovem, 48 anos, e que escreveu sobre os filhos. Muita gente já ouviu isso aqui, né? Então me permitam encerrar essas nossas despretensiosas palavras no dia de hoje, recitando o filho de Gibran Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo. O arqueiro é Deus, isso é o que estou falando, não tem sido aqui não. Na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro, que é Deus, seja vossa alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, como Deus ama os filhos, os nossos filhos, e que também são filhos dele, ama também o arco, que somos nós, os pais, que permanece estável. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre.